me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E no programa de hoje nós vamos dar uma pausa nas nossas abordagens, assim, bem direcionada ao lado espiritual, ao desenvolvimento do lado espiritual como uma forma de cura, né? Como uma forma que, na verdade, é a única. Mas nós vamos voltar a fazer uma abordagem que nós fizemos bastante no ano passado, que é abordar a cura com a ajuda do Ayurveda, da medicina Ayurveda, que ela vai abordar tanto o lado espiritual como a questão também da alimentação. Naturalmente o Ayurveda também aborda essa questão do yoga, da meditação, mas nós vamos pegar mais, porque todas as vezes que eu falo no yoga, todas as vezes que eu falo na meditação, está embutido uma abordagem do Ayurveda nela. Eu tenho uma formação pelo FRJ em Medicina Ayurveda, então eu tenho bastante conhecimento sobre isso e sempre insiro, junto com os meus outros conhecimentos, insiro essa abordagem do Ayurveda, tanto na meditação quanto na yoga. Mas nós vamos, por uns programas, nos deter mais especificamente nesse outro lado do Ayurveda, né? Que aborda a alimentação e também uma abordagem espiritual, mas de uma outra forma. Para isso eu vou fazer esse trabalho com uma abordagem simples sobre o Ayurveda, né? Isso aqui não é um curso de formação. Isso aqui é uma forma das pessoas, através desse conhecimento, poderem fazer muitas coisas por si mesmo. Então, eu vou fazer essa abordagem toda sobre o Ayurveda de uma forma simples e de fácil compreensão, né? Mas vou usar, né, uma certa compreensão do Ayurveda. Eu não vou deixar também isso de lado, de modo que a compreensão vai ficar muito melhor, muito mais ampla, muito mais profunda, né? De modo que as pessoas possam usar esses ensinamentos para cuidar da sua saúde no dia a dia, no seu cotidiano, porque essencialmente é assim que o Ayurveda funciona. Não uma coisa para você fazer quando está doente, não. A ideia é você se trabalhar o tempo todo e fazer do seu cotidiano uma forma de você ser sempre saudável. Quem não tem nenhuma patologia já presente, né, pode fazer uma série de procedimentos de modo que não vá chegar a ter. Vai fazendo esse trabalho não só interno, mas da alimentação no seu dia a dia e assim se manter sempre saudável. Eu friso que não é um trabalho de prevenção. Eu já falei para vocês que eu não gosto dessa palavra por causa da ideia que ela incute nas pessoas, né? É prático, por exemplo, para uma firma, para um laboratório, colocar dentro do nosso paradigma vigente atualmente a ideia da prevenção. Por quê? Porque se você parte do princípio de que tem que fazer uma prevenção, você já começa a se medicar para prevenir o que vai acontecer. Acontece que quando você previne alguma coisa, você está partindo do princípio, né, de que aquilo é inevitável para você. Então você tem que prevenir que aquilo aconteça. E a doença não é uma coisa inevitável para nós. Esse é um conceito, essa é uma ideia que é muito lucrativa, né, na nossa cabeça nos dias de hoje, porque se as pessoas vivem atemorizadas pelas doenças, né, elas fazem uma série de coisas que não fariam se não tivessem esse medo. Isso é diferente de cuidar. Essa é a palavra bem mais, digamos, eu não vou dizer a certa, porque não existe a verdade absoluta, mas
eu diria que é que nos proporciona uma vida muito mais saudável e equilibrada. Quando você cuida de si mesmo, né? Se você cuidar sempre de si mesmo, com amor, com carinho, fazendo as coisas que são boas para você, você vai ter uma saúde maravilhosa, né? Em todos os níveis, tanto no nível físico, no nível mental. Então a ideia é você cuidar de si mesmo, né? Mas quando você faz isso, você já não tem aquela conotação de que a doença é inevitável. Isso existe muito no dia de hoje. As pessoas acham normal ficar doentes, né? Deepak Chopra, em alguns livros dele, fala sobre isso, que nunca ninguém provou que é necessário adoecer, que é inevitável adoecer. Isso não existe. Isso foi uma coisa que foi criada pela sociedade de consumo, porque quando se tem isso em mente, né, muitas coisas são vendidas que não seriam se as pessoas não tivessem isso em mente, né? Chegou-se ao ponto nos Estados Unidos, por exemplo, de muitas pessoas terem problemas de hipervitaminose por tomarem vitamina em excesso. Então elas ficaram doentes porque tomaram muitas vitaminas que não estavam sendo necessárias ao seu corpo. E aí tiveram hipervitaminose, né? Uma doença por excesso de vitamina. Bom, é fundamental se entender que uma das ideias principais, né, porque se fala muito, as pessoas quando falam em Ayurveda têm muita tendência em pensar logo em alimentação, né? Mas o Ayurveda, primordialmente, né, ele nos traz, nós vamos falar isso mais à frente, ela nos traz a ideia de como nós somos seres completos, ou seja, nós temos um corpo, nós temos uma mente, né? E nós temos uma alma. Eu estou usando aqui o termo alma, mas poderíamos usar outro termo que outra pessoa preferisse. Pode ser espírito, aí vai depender da interpretação que a pessoa dá para aquela palavra, tá? Então, isso aí poderia-se até falar num outro programa, não vamos nos deter nisso agora. O importante é que se você tem esse conceito, se você consegue perceber isso, né, que nós não somos apenas corpo, e eu em vários programas eu já mostrei para vocês até como, através da física quântica, nós podemos chegar a essa compreensão, né, através da ciência, de que nós não somos só matéria, existe uma mudança contínua de matéria e energia, e a nossa mente, né, é que gera, né, o que se concretiza na nossa matéria. E a Ayurveda pensa exatamente igual. Os textos da Ayurveda, eu vou falar para vocês aqui, com mais de 5.000 anos antes de Cristo, tem conceitos que hoje na física quântica se chegou a eles e já existia lá naquela época. Bom, então, uma das coisas primordiais no Ayurveda é se ter claro que nós não somos o que comemos, como se diz normalmente por aí. Tá? Nós somos o que comemos e digerimos. Você pode ter uma alimentação magnífica, excelente. Se você não digerir essa alimentação como ela deve ser digerida, né, essa alimentação vai ser uma fonte de doenças. Ela vai se transformar em toxinas e vai gerar um número imenso de doenças. Tenha-se claro, né, que quando eu falo nós somos o que nós digerimos, tá? Eu não estou falando só da digestão física, porque a digestão física, ela depende de uma digestão emocional. Uma pessoa que esteja com um sério problema e com dificuldade de digeri-lo, de engoli-lo, de digeri-lo, de todas essas coisas emocionais, ela não consegue entender, ela não consegue perdoar, ela não consegue esquecer, isso vai, né, ela não está conseguindo digerir o que aconteceu a ela, e isso vai afetar a digestão física, sem sombra de dúvida alguma.
Então você pode às vezes estar numa situação em que você tem uma alimentação boa e de repente você tem uma série de problemas, e aí a tendência no mundo de hoje, né, no nosso paradigma, é dizer: foi essa comida que eu comi, foi aquela comida que eu colhi, foi isso que me fez mal, e não foi nada disso. Na verdade, o que está te fazendo mal é que você não está conseguindo digerir. E se você não digere nada. Ou você digere ou você não digere. Né? Não existe meio termo, é que nem aquele exemplo. Não existe uma mulher que está meia grávida. Ou ela está grávida ou ela não está grávida. Você não pode ter isso. Nesse exemplo dá para ver perfeitamente, mas no outro fica mais complicado, né, a gente perceber, mas é exatamente isso. Então, esse trabalho tem que ser no todo. Você tem que ter uma boa digestão no todo. Então, para você fazer uma boa digestão física, você tem que trabalhar esse teu lado interno, senão a coisa não acontece. Bom, vamos iniciar falando rapidamente o que é o Ayurveda, né? As pessoas falam, muita gente fala, tem épocas em que isso vira uma moda, a banca de jornal está cheia de revistas falando sobre isso, mas não se sabe realmente o que é isso. O Ayurveda é uma filosofia, ela é uma filosofia que está inserida nos textos védicos, que tem, como eu falei, as datas variam, mas todas elas giram em torno de 5.000 anos antes de Cristo, né? É a média, né? Literalmente, essa palavra, que é Ayu e Veda, o Ayu significa vida e Veda significa conhecimento, né? Então, na verdade, se a gente quiser traduzir essa palavra, a gente poderia traduzir como sendo a ciência da vida. E, segundo a mitologia indiana, o Ayurveda ele foi inspirado, os grandes sábios da antiguidade receberam essa ciência através do próprio Deus, do próprio Brahma, né? E depois de algum tempo, isso foi ensinado a esses sábios, ensinado isso esse conhecimento, né? Esses textos foram passados para os rishis, receberam essa inspiração e escreveram esses textos, foram passando à frente, em um determinado momento eles foram colocados, né, foram escritos, e daí nós temos acesso nos dias de hoje a esses textos. Dentro desses textos védicos, nós encontramos a parte que trabalha essa nossa vivência diária, esse nosso dia a dia, esse nosso processo de cura, que é exatamente o Ayurveda. O Ayurveda, ele começa basicamente com você tendo a compreensão de que tudo na natureza, né, é composto por seus elementos básicos. Tudo, não existe exceção. Esses elementos básicos, aí nós temos a imagem 1, para podermos compreender isso melhor. Esses elementos básicos são o éter, o ar, o fogo, a água e a terra. Qualquer elemento que exista em todo o cósmico, ele é composto pela interseção desses elementos. Às vezes só tem um, às vezes tem mais de um. Então, tudo no universo é composto por esses elementos. Uma diferença assim, importante no Ayurveda é que existe uma diferença grande para o nosso paradigma hoje em dia. Nós vivemos num paradigma estático. Então, as pessoas raciocinam dessa forma, né? Apesar de acharem que as coisas têm movimento, elas não param para pensar o que isso significa. Então, elas dizem, não, tudo se move, mas elas não compreendem como é que é esse movimento. Se eu disser que essa madeira, praticamente, essa densidade aqui não existe, né? Que ela é composta de moléculas e que a quantidade de ar que existe entre essas moléculas de espaço é imensa, ela só está densa porque a vibração dela é muito densa, então ela está dessa forma, é uma coisa complicada. As pessoas vão dizer, nossa, mas que loucura, mas é assim que é. Então, na verdade, quando nós pensamos
O nosso tipo de pensamento, que não traz à consciência os porquês do que a gente pensa isso, né? Ou o entendimento de como é que as coisas acontecem, é um paradigma estático em que, se eu tenho um tumor no meu corpo, eu tenho um tumor na minha carne, é assunto encerrado. Eu ali não coloco em ação esse conhecimento em que eu vejo as coisas. Não. Ali o meu corpo é carne, na minha carne fez um tumor, então eu tenho que tomar alguma coisa que desmanche esse tumor. A ideia é essa, é uma ideia estática, que não está inteirada do que realmente acontece à nossa volta. Já o paradigma do Ayurveda é completamente diferente. Nós vivemos num universo completamente dinâmico, né? Nós não funcionamos exclusivamente com um corpo. Nós funcionamos com um corpo, com uma mente, né? E com uma alma, o espírito, conforme a pessoa quiser chamar. Ou seja, alguma coisa que transcende essa limitação da matéria. Vale lembrar aqui o que eu já repeti em vários programas, que não como a gente pensa, nós somos um corpo que temos uma alma, né? Vamos usar o termo alma para falar dessa parte que não é física, né? E a gente pensa, nós somos um corpo... Não é bem assim. Aliás, não é assim, né? Nós somos uma alma que precisou, para estar presente aqui no nosso planeta, de um corpo, de uma roupagem, de uma vestimenta. Então, a ideia é o contrário. Nós somos uma alma que necessitou de uma roupagem, que é o nosso corpo físico. Logo, quando essa alma adoece, né, o nosso corpo físico manifesta isso. É exatamente isso que acontece. Logo, se a manifestação no corpo físico, vamos dizer, de um tumor, é uma expressão de alguma coisa que não está legal na alma, não adianta eu querer resolver esse tumor no corpo físico se na alma não está resolvido. E aí eu resolvo esse problema na alma e tudo no corpo físico vai estar resolvido. Falando é fácil, se não é tão simples. Não é simples mesmo. Exige, não é simples por quê? Porque precisa de... Não, porque precisa de si mesmo. Muita força de vontade, muita disposição para se conhecer a si mesmo, né? Como dizia na entrada, aquela frase que eu já passei para vocês, né? Na Grécia, que homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, o segredo disso é você estar disposta a se conhecer a si mesmo, a questionar os seus valores, porque são os seus valores que colocaram você naquela situação que está doente. Se você não mudar os valores, não adianta querer tirar a doença, porque ela vai continuar. Os seus valores geraram aquilo, você vai ter que mudar os valores para alterar o seu corpo físico. Assim também, quando a gente fala em mente, né? As pessoas às vezes pensam, eu penso porque eu tenho um cérebro. O cérebro foi alguma coisa que o corpo teve necessidade de criar, né? Para que o pensamento pudesse existir, o pensamento que a alma já tem. Quando você está desprendido da sua matéria, você continua pensando, né? Esse pensamento precisava se manifestar na Terra de alguma forma. Para isso, o corpo humano desenvolveu o que nós chamamos de cérebro, né? E eu mostrei, se eu não me engano, foi no programa passado, como funciona, né? Como as conexões se dão, não havendo nem contato físico entre elas, né? Os neurônios, as conexões neurais, elas se dão simplesmente por forma energética, de uma forma de energia. Eu passei um videozinho para vocês sobre isso. Bom, então... através desses 5 elementos, continuando, né, a gente estava falando dos 5 elementos, de como tudo, segundo o Ayurveda, e não só sobre o Ayurveda, né, mas você vai ver nos filósofos antigos essa percepção de como tudo no universo era gerado. Alguns diziam que era um elemento só, outros, mas de qualquer forma chega-se sempre a esses 5 elementos, quando nós estamos falando de cósmico,
tá? Se nós falarmos de medicina ocidental, nós vamos ter que ter uma outra abordagem. Nós vamos ter 5 elementos, mas não vai entrar o ar e o éter, vai entrar metal e madeira. Isso aí é uma outra abordagem diferente, porque a intenção da ação da medicina oriental é uma intenção diferente. Nós aqui agora estamos falando da medicina Ayurveda. Bom, esses 5 elementos, eles vão se agrupar na medicina oriental em conjuntos de 2, né? Vocês vão ver como, eu vou dar essas noções básicas, para formar o que eles chamam de doshas. Então, nós vamos ter 3 doshas, tá? Tudo na face da Terra vai ser uma composição desses 3 doshas. Vai ter um pouco de cada um. Muitas vezes tem muito mais de um do que de outro, mas vai ter sempre, né, esses 3 doshas, a imagem 2. Né? Nós vamos ter a formação, que está ali do lado direito, os 3 ciclos que nós vemos, são os 3 doshas, que vão estar exatamente, cada um deles, o conjunto de 2 desses elementos que nós estamos vendo aí do lado esquerdo. Né? Esses elementos, 2 elementos vão interagir e vão formar esses princípios básicos. Nós temos a imagem seguinte, a imagem 3, né, que são princípios operacionais que operam em condições específicas. Né? Vocês vão ver que cada um, que é o Vata, o Pitta e o Kapha, são esses princípios operacionais que vão atuar em tudo que existe na face da Terra. Né? A palavra dosha, ela literalmente significa defeito, impureza. Entretanto, na forma como ela é usada, direcionada à formação dos doshas, ela significa organização. Né? Mas existe um momento em que isso vai se transformar em defeito ou impureza. Nós vamos ver isso agora mesmo. Quando um dosha fica viciado, né? Quando um dosha adoece, nós vamos mostrar como, vai afetar todo o corpo e aí ele vai gerar defeitos e impurezas. Essa organização original vai falhar e vai gerar doenças, problemas nos tecidos corporais, problemas no todo o corpo e vão gerar doenças. Nós temos aí a imagem 3 novamente e eu vou mostrar de cada um. O Vata é uma composição de ar e vento, tá? Ela é predominante, né, o princípio do movimento. O outro dosha, que é o Pitta, é uma composição de fogo e água. O princípio predominante é a transformação e a assimilação. E o terceiro dosha é o Kapha, que é terra e água. E predominantemente ela vai agir na coesão e na estabilidade corporal. Né? Eu falei que a palavra dosha, na verdade, significa organização. Mas que chega um momento que ela pode se transformar em sujeira, em impureza. Como é que isso funciona? Isso é fundamental da gente entender, porque quando vira moda, principalmente, há aquela tendência de dizer, eu vou fazer um teste e descobrir quais são os meus doshas. E não é exatamente assim que funciona. E, infelizmente, tem que se ter esse conhecimento da filosofia e tem que se perceber como as coisas realmente funcionam. Nós temos a imagem 4, eu até coloquei aí, as palavras eu coloquei as originais, mas não importa, a ideia que vocês compreendam, né, é que é importante. Então, na imagem 4, nós vamos ter a Constituição. Nós temos uma Constituição original nossa, que é a nossa Constituição de nascença, né, a Constituição com que nós encarnamos aqui na Terra. Essa Constituição se chama Prakriti. Muitas vezes a pessoa é só Vata, é só Pitta, é só Kapha, ou ela é Pitta Kapha, Vata Pitta. Essa vai ser a Constituição original. Acontece,
O termo Prakriti, ele significa natureza ou criação. E, na verdade, são os doshas que são os nossos originais. É como nós somos, né? Essa composição é a composição que somos nós. Mas nós não vivemos isolados. Nós temos uma relação com o meio, nós temos uma criação, nós temos todo um processo de vivência no mundo. E isso vai nos gerando modificações nesse Prakriti. E vai criando a nossa constituição atual, que é o nosso Vikriti, tá? E o Vikriti é a nossa constituição atual. Ela não é, essa composição, não é o que nós somos, ela é o que nós estamos. Essa diferença é importante que seja compreendida. Ou seja, uma pessoa nasce e suas características, o seu código genético, digamos, vamos dizer, ela é Vata Pitta. Tudo bem. Esse é o código genético dela. Ela tem uma série de problemas na vida, se torna, vamos dizer, uma pessoa extremamente insegura e vai desenvolvendo características Kapha. Aí ela deixa de ser Vata Pitta e passa a ser, naquele momento, Pitta Kapha. O Kapha é a pessoa que tem extrema facilidade para engordar, vai se tornar uma pessoa extremamente obesa. Mas no código genético dela, isso não estava incluído. Ela era Vata Pitta. Esse Kapha que entrou aí na história é que fez ela engordar. Então, na verdade, o que ela precisa fazer? Ela precisa, durante o tempo necessário, exclusivamente, tratar esse Kapha, de modo que esse Kapha deixe de estar em ascensão, tá? E volte para a sua porcentagem normal. Porque mesmo quando ela era Vata Pitta, digamos, ela tinha 10% de Kapha. Quando a pessoa tudo no universo tem os 3 doshas. Só que o Kapha era uma porcentagem tão pequenininha, né? Digamos, ela tinha 40% de Vata, ela tinha 50% de Pitta e 10% de Kapha. De repente, ela passou a ter 40% de Pitta e 60% de Kapha. Essa pessoa, quase com certeza, ela desandou a engordar, se tornou uma pessoa extremamente obesa. À medida que ela trabalhar esse Kapha dela, ela vai começar a se libertar dessa obesidade e vai voltar ao código genético dela original, que era a sua Prakriti, tá? Então, o que eu estou tentando passar com essa ideia? De que tudo, eu já passei isso várias vezes com formas diferentes de colocar para vocês. Então, eu estou passando isso agora, o mesmo conceito, de uma forma diferente, através do Ayurveda. De que o que nós estamos nesse momento, né, não é, na verdade, a não ser que nós estejamos praticamente iluminados, o que dificilmente é o caso, né? Deve ter casos por aí, mas a maioria não é assim, né? Então, o que eu estou neste momento, né, não é, na verdade, o que eu sou, né? É o que eu estou. Todo o trabalho que eu tiver que fazer comigo, né, vai ser para esse momento. Uma pessoa que esteja com uma certa doença, ela não é aquela doença, ela não é uma doença ambulante, né? Mas ela está com aquilo. Hoje em dia, o que nós vemos, eu vejo muito isso, as pessoas se acomodam, né? A doença passa a morar com elas. Já virou como se fosse uma coisa inevitável, né? A pessoa quase que assimila aquilo como sendo ela mesma, né? Ela já não consegue se perceber livre daquele problema. Ela já aceitou, vive com aquilo e está tudo bem. Ora, nunca vai haver mudança, ela pode tomar o que ela quiser, né? Eu falei aqui agora há pouco da necessidade de haver uma mudança interna. Como é que uma pessoa vai começar a trabalhar uma mudança interna que existe tanta força de vontade, tanta vontade de se conhecer a si mesmo? Como é que ela vai começar isso se ela já
já está satisfeita do jeito que ela está, doente, em processo já, o corpo em processo muitas vezes de deteriorização, né? E aí fica aquela batalha para durar 1 ano em vez de 2, 4 anos em vez de 6. E passa aqueles 6 anos vivendo numa agonia perpétua, sofrendo, sentindo dores, tomando medicação, já está viciada na medicação e tudo bem. Ela está conformada, é assim que é. Muitos até dizem a vontade de Deus. E aí, né, é complicado, né? Deus faz tudo para que seus filhos sejam felizes e a gente ainda fala dele como se fosse uma pessoa má e perversa que quer matar as pessoas sofrendo. Não pode ser. A gente tem que parar para pensar e ver que isso não tem a menor lógica. Isso não procede. Né? A vontade de Deus é que os seus filhos sejam felizes. Qualquer pai, qualquer mãe normal, tudo que ela quer, essa pessoa quer, né, é que os seus filhos sejam felizes. Isso está, eu acho que está embutido, né, na maternidade ou na paternidade, né? Quando a pessoa está livre de certas interferências, né? Quando ela deixa brotar os seus instintos principais, né? Tudo que ela quer, ela pode até ter mágoas, ou pode ter tristezas, isso não tem importância, não afeta em nada o amor que a pessoa tem pelos filhos e quer que eles sejam felizes. E respeita o caminho deles, isso é querer que seja feliz. Querer ser feliz não é querer que a pessoa querer que o filho faça o que ela quer, não é isso. Então, esse respeito, né, isso... Qualquer ser humano que esteja num certo estado de evolução, que tenha um certo equilíbrio, vai sentir isso. Não é dizer, mãe tem que gostar de... Não, aí já não é assim, já é diferente, é uma coisa imposta, que a pessoa está se impondo a si mesma, ela está se sentindo na obrigação de amar, e aí vem aquelas coisas de que é o tempo todo falando, amo, 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 até como uma forma de se convencer que ama, né? Faz parte do processo. Mas se uma pessoa que deixa aflorar os seus instintos mais puros sente isso, como é que Deus, que é perfeito, completamente perfeito, pode não querer a mesma coisa e muito mais, né? Deus nunca poderia querer que os seus filhos sofressem, nem quer, porque Ele é perfeito, né? Então, a gente tem que abrir os olhos para isso. Ele não quer, se uma pessoa está sofrendo, está tendo dores, está tendo algum problema, ela tem que pensar, Deus não quer isso para mim. Quem está fazendo isso comigo sou eu, não Ele. Então eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso, né? É o modo como eu estou agora que está gerando esse problema em mim. Então está na hora de eu mudar essa maneira de ser minha, de eu começar a pensar diferente, agir diferente. E para isso, o único caminho possível é eu começar a me conhecer a mim mesmo. E aí eu vou descobrir que mágoas eu escondi, como diz a doutora Anne Brennan, atrás do muro, que mágoas estão lá escondidas com as quais eu não consigo lidar e que estão gerando uma série, vamos dizer, de câncer, né? O câncer, então, é uma das coisas que mais tem isso como origem, né? São ressentimentos solidificados, são dores solidificadas, são coisas que a gente não aceita que estão solidificadas. Então, vamos tirar isso de trás do muro, vamos recolher essas coisas, trazer para fora, e aí vai ser sofrido, vai ser doído, mas a gente vai descobrir que na hora que sai de trás do muro, elas se desmancham, né? O sofrimento, na verdade, é a coragem para conseguir tirar de lá. Depois que sai, desmancha, né? Você, em momentos, muitas vezes, nessa transição, nesse processo, você tem que gritar, chorar, berrar, botar para fora, né? Eu vejo, às vezes, pessoas que estão com problemas e existe sempre a colocação
de pessoas que estão próximo. Não chora, não chora, não chora tanto. Cara, a pessoa tem que chorar muito, porque é esse chorar que vai lavar a alma. Se a pessoa nunca pode lavar a alma, como é que faz? Né? Chorar cura muita doença. Mas é engraçado que a pessoa normalmente, quando não quer que o outro chore, não é porque o problema não é a outra pessoa, é ela mesma. A própria pessoa não consegue lidar com o seu próprio choro que está represado. Na verdade, o que ela gostaria era de berrar e chorar junto. Como socialmente ela está convencida de que isso não é uma coisa bonita que se deva fazer, né? Então não faz. E aí como é que vai querer que aquela pessoa que ela está cuidando faça? Vai ser um sacrifício muito grande, né? Vem aquela sensação de que tem um sofrimento muito grande. Tem sim, tem. Dentro da própria pessoa que está achando isso. É um sofrimento muito grande, do qual ela gostaria de colocar para fora chorando, mas não se permite, né? Como eu disse, chorar lava a alma. Não é um choro fingido, não é chorar para os outros verem. Não, isso aí já não adianta nada, piora até a situação, né? Eu falo choro daquele que lava a alma realmente. É interessante uma observação que quando a pessoa tem as emoções bem fortes, bem claras, né? Que aquela pessoa que, por exemplo, vamos dizer o exemplo do choro que a gente está falando, a pessoa que chora realmente no momento em que descobriu alguma coisa com que ela não consegue lidar e quer se libertar com aquilo e chora, 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 e a pele, ela fica rejuvenescida, né? As rugas vão embora, porque é um exercício muscular. E isso rejuvenesce as pessoas, né? Agora, quando a pessoa chora fingido, já não é um exercício muscular. E aí não vai rejuvenescer. Ela depois vai aparecer cheia de ruguinha. É o contrário. Mas quando é sincero, quando brota do coração, os músculos todos trabalham juntos, né? Todo mundo quer se purificar junto. E aí é impressionante. Pessoas até que têm rugas, as rugas vão embora, as poucas que têm. Entendeu? Então, isso é importante que se tenha isso claro e comece a se questionar, né? A gente começa a se questionar a si mesmo. Será que eu estou fazendo isso? Como é que eu faço? Como é que é meu processo interno? Né? E isso é todas essas coisas que eu estou falando são formas para cada um de vocês começar a olhar para dentro de si mesmo e se descobrir um pouquinho como é que né? Como é que está no momento e como poderia ficar se deixasse essas coisas todas saírem, né? Como ia ser bom. É como se fosse um peso que você tirasse das costas depois que sai. Bom, só uma observação a mais para vocês saberem que existe, né? Tem uma outra imagem aí, não tem não, desculpa, não trouxe a imagem que existem, além dos 3 doshas físicos, 3 doshas mentais. Nós já tivemos um programa ano passado sobre isso, tá? Hoje eu não trouxe nem a imagem, é mais para vocês saberem que existem. Eu falei sobre os 3 gunas, que são os 3 doshas mentais, sattva, rajas e tamas, quando eu falei sobre o alho e a cebola. Quando eu falar sobre o alho e a cebola dessa vez e também num próximo programa, eu vou tornar a falar sobre esses 3 gunas. Guna significa o kyata, né? Então, os 3 gunas, eles são 3 elementos fundamentais na nossa existência e que estão em equilíbrio no nosso prakriti, que é aquele nosso código genético, né? E à medida que nós desenvolvemos o nosso bikrítico, ou seja, as nossas deturpações, né, eles também entram em desequilíbrio e aí nós temos que fazer um processo, né, de transformação, de modo que a gente possa recuperar também. De qualquer forma, vocês já sabem que eles existem mais à frente, né? De repente, quando a gente falar do alho e da cebola, nós vamos falar sobre isso, porque o alho e a cebola são excelentes para a saúde, mas existem colocações, e foi isso que eu expliquei usando os gunas, porque
quem está num processo evolutivo, mentalmente, já não está no estágio de ascensão, está quase se iluminando, realmente o alho e a cebola vão trazer pequenos problemas de dificultar a concentração a nível de uma meditação muito mais profunda. Mas a nível físico, o alho e a cebola são imprescindíveis. O próprio Ayurveda usa muito alho e cebola quando a gente está tratando de questões físicas, né? Então, a pessoa que está com problemas físicos, ela ainda está muito longe daquele estágio de iluminação que vai realmente pedir com que ela diminua o alho e a cebola para poder ter uma maior concentração, uma maior capacidade de maior tempo meditando e atingir estágios mais elevados. Nós vamos explicar isso novamente quando nós falarmos do alho e da cebola. Nós agora vamos passar para o item principal do Ayurveda, né? Que é o fogo digestivo. E eu vou procurar falar sobre o fogo digestivo sem entrar mais na terminologia do sânscrito do Ayurveda, né? Vamos falar de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender sem dificuldade, né? Então, a primeira coisa é entender como funciona a nossa digestão. Eu falei agora há pouco, né, e nós vamos falar de novo, que nós não somos o que comemos, nós somos o que nós digerimos. E por que isso, né? Tudo que eu falo aqui eu procuro explicar, nada do que eu digo eu dou sem uma explicação. Então, nós vamos entender como é que isso funciona. Na imagem 5, nós temos o nosso fogo digestivo, né? E nós vamos usar a metáfora de uma panela para entender como funciona. Se o nosso fogo digestivo estiver bom e saudável, nós podemos comer, seja o que for, até comidas, digamos, que não sejam aconselháveis. Existe até um filósofo, agora não me lembro mais quem foi, não sei se foi Demo, que dizia que nós poderíamos comer até veneno, que não faria problema nenhum para o nosso corpo, mas para isso o nosso fogo digestivo teria que estar funcionando perfeitamente bem, né? E usando a metáfora da panela, nós vamos entender como é que seria isso, né? Como é que funciona esse nosso fogo digestivo. Só uma observação, no Ayurveda, esse fogo digestivo se chama Agni, tá? E muitos dos trabalhos que são feitos no Ayurveda é direcionado exatamente a fazer com que o Agni funcione o melhor possível. Quando você vai com algum problema sério, eu dei já aqui o exemplo da Laura Pires, que foi minha professora lá na UFRJ, na pós-graduação em Medicina Ayurveda, ela foi minha professora de alimentação. Ela tem ido na Globo, tem ido vários canais já, existe já um livro contando essa história, né? E ela era uma arquiteta e descobriu, num certo momento, que ela estava com esclerose múltipla, já não andava e já estava praticamente cega. E indo para... Isso me foi contado por ela mesma. E indo para a Índia, quer dizer, ela já tinha tomado, já estava um certo tempo com isso, com medicação alopática e nada funcionava e estava piorando, e aí vem aquela coisa, manter qualidade de vida, né? Até morrer, né? E aí ela, o ex-marido dela conhecia algumas coisas da Índia. Conclusão, ela foi para lá e se internou para fazer o tratamento que é o tradicional. Hoje em dia já existe aqui no Brasil uma clínica do Dr. Guê fazendo isso. E ela se internou, a pessoa fica internada 21 dias. O tratamento básico que é feito lá é a alimentação. A pessoa se interna e toda a cura é exatamente a isso que eu quero chegar. Toda a cura dela é feita através da alimentação. É feita uma análise do problema que ela tem, quais temperos ela deve usar, que comida, tipo de comida, de vegetais, de frutas, o que ela deve comer. E ali é preparada aquela refeição para ela, específico para aquela pessoa, em que naquela refeição está a cura dela. Paralelamente a isso, são feitos vários tratamentos externos, físicos. Em uma semana ela já andava e já enxergava muito bem.
né? E aí, nos 21 dias, ela se curou e ela hoje em dia faz a manutenção disso, né? Mas nunca mais tomou uma alopatia. Num programa que ela foi, eu vi uma entrevista e a pessoa, depois que ela conta, pergunta, mas vem cá, você não toma nem umazinha? Ela disse, não, não tomo nada, né? Mas faço a minha alimentação direcionada ao momento que eu estou, né? Como os meus temperos na minha alimentação. E nós temos uma alimentação muito pobre de temperos, aqui no Brasil, de forma geral, né? E o nosso programa, exatamente, eu comecei por aí para chegar nisso, né? Como é que nós vamos fazer no nosso dia a dia, como eu falei no começo, para ter uma vida saudável? E uma das saídas, nós vamos chegar lá, é o uso dos temperos, né? Nós vamos chegar neles, né? Passar a temperar a nossa comida, passar a colocar coisas que estão ali no nosso alimento diário, na nossa refeição, vão estar nos tratando, né? Então, essa é uma das formas de atingir. Então, vamos entender através da metáfora da panela como funciona a nossa digestão. Vamos pegar agora a imagem só da panela, para a gente entender, né, como é que funciona. Dentro da panela, que é o nosso estômago, né, nós vamos ter, a panela é o nosso estômago. Nós vamos ter o elemento ingerido, o que a gente ingeriu. Nós vamos ter o líquido, né, que também algum é necessário. Se você estiver comendo uma alimentação muito seca, você deve beber algum líquido. Tem gente que diz que nunca se deve beber nada na refeição. Não é exatamente, isso é um reducionismo. Se você estiver comendo uma comida que tenha líquido dentro, seja bastante úmida, pode não ser necessário, mas se a comida for seca, vai ser necessário. Pelo menos na faixa de 1/3, a gente tem que ter ali, é que nem você querer cozinhar um alimento na panela, está seco, gruda no fundo, cola, não é por aí, tá? É tudo uma questão de lógica, a gente tem que entender como funciona, tá? E esse fogo digestivo, né, que está ali, que é o que no Ayurveda a gente chama de Agni. Então, nós temos que perceber que o nosso estômago é isso que está aí, exatamente, tá? Nós comemos alguma coisa, né? E ali, aquele alimento, né, que é um alimento sólido e que tem que ter uma parte de líquido para a coisa não deteriorar, não dar errado, né? Vai ficar ali, né, com esse fogo digestivo, com esses sucos gástricos dissolvendo esse conteúdo que está aí. É assim que funciona. E aí, quando esse fogo digestivo não está como deveria, né, se ele estiver muito forte ou se ele estiver muito fraco, né, o fogo digestivo não está em equilíbrio e isso vai gerar toxinas. E as toxinas, que no Ayurveda a gente chama de ama, são a fonte, são a origem de todas as doenças, de todos os desequilíbrios, né? Você pode, às vezes, com coisas simples, muito simples, gerar resultados fantásticos, fantásticos. Você lê, quem gosta de ler Rudolf Steiner, às vezes vê soluções para curas assim extraordinárias, né? Às vezes um alimento que você modifica na sua refeição, um exemplo que eu vou dar, uma criança extremamente desatenta, que não consegue se concentrar, que não consegue prestar atenção, aí ele diz, você observar, né, ele come muito pouco sal, essa criança. Você aumenta a quantidade de sal e essa criança vai modificar completamente o comportamento dela, né? Então, são detalhes, né? Aí também tem que ver, se não modificar, tem que ver se ela está assimilando o sal que come, aí já seria falta de chumbo, existem outros detalhes. Mas, em princípio, só trocando, se ela estiver funcionando o resto direito, só trocando isso, só aumentando a quantidade de sal, ela já se torna uma criança atenta. Quer dizer, às vezes, detalhes mínimos, né, que nossa cultura perdeu de vista. Perdeu de vista por quê? Porque nós estamos amarrados aos remédios. Não conseguimos pensar em outra forma de resolver nada, nenhum problema de saúde, né? É como se nós fôssemos acorrentados.
O nosso paradigma nos acorretou a essa possibilidade e nos cegou, né? As pessoas andam como se estivessem com antolhos, eu costumo dizer isso. Não enxergam as possibilidades, elas só conseguem enxergar aquilo, e a coisa está ficando, a situação está ficando cada vez mais difícil, né? E a pessoa, quando se toca disso, quando se apercebe, já está tão afundada, a areia movediça já sugou tanto, que nem sempre tem como você ter uma boa solução, né? Nunca se deve perder a fé na possibilidade, mas muitas vezes é muito difícil, muito mais difícil do que se começa bem logo do começo, né? Bom, então a causa de todas as doenças mentais e físicas do nosso corpo é a ama. Isso é o que diz Ayurveda. Ama são as toxinas, tá? Inclusive, a toxinas destaca muito que doenças reumáticas e problemas nas articulações, normalmente é a quantidade excessiva de toxinas que está depositada ali. A energia não circula mais e aí a pessoa tem um problema. Problemas nos músculos, no esqueleto, no corpo inteiro, nos intestinos, tudo isso provocado pelas toxinas, que promove essa restrição dos movimentos, a dor, né? Por isso, muitas vezes, você tem dor numa junta, quando não é dor porque você torceu, não é esse o caso que eu estou falando, mas você, de repente, começou com dor numa junta, sem um motivo físico, não bateu em lugar nenhum, nada disso, a tendência é a pessoa não mover mais aquela junta. E ao contrário, quando ela começa a movimentar, aquela energia que está estagnada, está parada ali, começa a correr, né? Isso tem que ser um processo lento, né? É um processo que depende da própria pessoa começar a mexer a região que está dolorida e ir percebendo o quanto ela pode mexer, o quanto a dor ela suporta. E no começo ela vai suportar uma certa dor e daqui a pouco ela faz o mesmo movimento e ela vê que a dor está indo embora e aquilo começa a funcionar, a dor vai tudo embora e fica boa. Imaginemos uma casa, né, com encanamento de água. Se eu tiver um problema no encanamento da água, a água vai parar ali, vai ficar entupida, vai gerar problema ali, não vai mais correr, né? Tudo que eu fizer vai ser inútil, a não ser que eu vá ali, limpe a passagem de água e deixe a água fluir novamente. É a mesma coisa. A energia está estagnada ali, as toxinas vedaram tudo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer a energia fluir novamente. É claro que se eu dei uma topada, machuquei meu pé, o local está doendo, o raciocínio é outro. Porque as pessoas têm tendência ao reducionismo. Ela torceu o pé, ela não tem que mexer, muito pelo contrário, tem que ficar imóvel. Mas se aquele local não sofreu nada e de repente começa a doer, é a toxina que está lá. A minha energia está parada ali, não anda. Então, temos que fazer a energia se movimentar. E no começo vai doer, sem sombra de dúvida, porque você está mexendo em alguma coisa, que nem a gente quando limpa a casa. A gente começa a limpar a casa e faz uma sujeira danada, fica aquela aparência disso, mas na verdade é limpando. Daqui a pouco está tudo limpo, né? Bom, gente, nós vamos ter que parar por aqui para vermos um videozinho que eu trouxe para vocês. E nós vamos continuar no próximo programa de onde nós paramos. Eu trouxe para vocês um videozinho que mostra exatamente essa tendência que eu falei para vocês, esse estado em que nós estamos de antolhos, em que não conseguimos ver as outras possibilidades. E aí a gente tem um trabalho danado, muitas vezes no processo de doença, e faz isso e faz aquilo, e piora mais a energia, fazendo um monte de coisa, e vai, acaba com a imunidade, vai, e no fim volta ao mesmo ponto original, né? E eu gostei desse vídeo porque vai mostrar para vocês exatamente o que a gente faz. Muitos de nós fazemos no nosso dia a dia. Então, para a gente poder despertar, será que eu estou fazendo isso, né? Será que não está na hora de eu começar a parar antes de agir e perceber o que significa essa minha ação, e se essa realmente é a ação, pedir um pouco de inspiração a Deus para mostrar o caminho para a gente, em vez de sair logo agindo sem perceber que nós somos seres
que temos um potencial muito maior do que esse que a gente coloca em prática, né? Deus diz, fareis milagres muito maiores do que os meus. Então, vamos ver esse nosso videozinho que vai mostrar pra gente isso. Esse vídeo mostra com clareza o olhar de medo e desconfiança que nós aprendemos a desenvolver, né? Toda a nossa educação nos levou a isso, né? E ele nos faz perceber que nós enxergamos o mundo de acordo com a nossa crença, né? E aí isso faz com que muitas vezes, nós não vendo o mundo como ele realmente é, mas de acordo com a nossa crença, aí muitas vezes nós desprezamos o que vem até nós, né? E vamos em busca de outras coisas que a nossa crença nos faz crer que é o caminho. E quando alcançamos essa outra coisa, né, muitas vezes os resultados são tristes,
e ficamos extremamente infelizes com aquilo que nós conseguimos e que nós mesmos batalhamos por aquilo e, na verdade, desprezamos o que poderia ser realmente o caminho que nos levaria para fora do problema. Bem, nós por hoje estamos chegando ao fim do nosso programa. Lembramos a vocês que quem tiver interesse na babosa, né, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, que é composta de mel, a babosa, que é aloe vera e geleia real, ela já vem pronta, bebida para consumo. É só entrar em contato pelo telefone 2237-0720. Quem tiver interesse também no álcool gel higienizante, ele é um álcool gel que vem com cápsulas de babosa, de aloe vera. Então ele pode ser usado não só como álcool gel, mas também pode usufruir dos benefícios da babosa e vai ter também a vantagem de que vai ser hidratante. Em vez de ressecar a pele, ele vai ser hidratante. E a babosa permite que seja usada em locais com problema na pele, que vai ajudar no processo de recuperação da pele. Bom, nós temos também o Lota, o higienizador nasal, que pode ser usado normalmente pelas pessoas para limpar toda a parte respiratória, é excelente, mas quem tiver algum problema, né, desses que estão colocados aí do lado, ele é um tratamento natural que ajuda na solução desses problemas, funciona muito bem. Bem, terminamos por hoje o nosso programa, mas contamos sempre com vocês. O nosso programa é ao vivo na TV Vila Imperial, canal 19, nas sextas-feiras às 13 horas. Nós temos 2 reprises oficiais, nas segundas-feiras às 3 horas da tarde, às 15 horas, ou nas quartas-feiras às 15 horas, às 5 horas da tarde, às 17 horas. Bem, vocês podem também assistir os programas pelo canal, pela TV Vila Imperial, pela página que ela tem na internet, ou pela página do Facebook da TV Vila Imperial. E pela página do Facebook, vocês podem assistir também nos dispositivos móveis de vocês. Vocês podem curtir a página e ter acesso a todas as atualizações que a página coloca. Bem, quem quiser ver os programas antigos, né, eu tenho todos eles na página do Sintonizando Saúde do Facebook. Tem o canal, meu canal no YouTube, com todos os programas, e eu sempre coloco na página do Facebook do Sintonizando Saúde um link com o programa e coloco também imagens e coisas que passaram no decorrer do programa, eu coloco em separado. Se vocês curtirem nossa página, vão ter acesso a todas essas informações conforme elas forem sendo colocadas lá na página. Bem, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you can always count on me.